Fala bebezinhos, mais um vídeo pra vocês aqui. Vamos voltar agora a dar início no canal de novo, voltar com os videozão. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o Ganley, certo? Ele foi internado, foi hospitalizado, certo? Com princípio aí de talvez pneumonia, embolia. Ele pegou, relatou no vídeo dele e vou mostrar pra você aqui no decorrer do vídeo, certo? Então fique tranquilo aí, acalma o coração com a capa do vídeo, com o título do vídeo, é só pra chamar a atenção, certo? Então, se você quiser dar aquela moral pra mim aqui no canal, o canal é pequeno, então para mim continuar gerando conteúdo, eu preciso daquela moral. Vocês podem se inscrever no canal, vocês podem dar um like. Se vocês quiserem também, eu vou deixar aqui no canto da tela aqui o QR Code para vocês poderem estar fazendo um Pix que vai fortalecer, certo? Em comprar equipamento pro canal e coisa do tipo. E caso você queira que eu faça um vídeo específico seu, falando sobre a sua pergunta, até muitas das vezes se você quiser mandar um vídeo e eu pegar, reagir esse vídeo que você mandou e falar sobre esse assunto, é 50 conto, certo? Igual todo mundo aí pega e faz nas lives, só vai ser mais uma forma de você ajudar o canal, certo? Então vamos lá contextualizar agora, dando início no vídeo, certo? O que aconteceu? O Ganley é um atleta aí de fisiculturismo natural que ele vem se preparando aí para o primeiro campeonato dele depois dessa ascensão dele, depois desse hype, certo? Ele já estava se preparando, se eu não me engano, há 20 semanas, certo? E aí estava faltando as últimas 2 semanas e aconteceu do que? Ele pegou, estava nos Estados Unidos, estava observando a competição lá do Pittsburgh, foi lá cobrir, aí ele pegou e sofreu um rebote nessa competição. Porque além de ele ir lá para acompanhar os atletas que são amigos dele, ele também pegou, fez uma finalização ali para simular antes de chegar no dia do campeonato para saber, certo? O que ia acontecer, se o físico ia responder ou não. Até aí, beleza. Só que aconteceu o que? Ele finalizou, certo? Aí o treinador dele, o coach dele falou para ele, beleza. Aí a gente viu como é que o físico tá bom, então eu vou te liberar aí para você estar comendo no dia de hoje, certo? Só que aconteceu o que? Ele pegou. Galera, a gente tem que entender uma coisa aqui. Todo mundo é adulto, todo mundo sabe das consequências dos atos, certo? Então não cabe falar, a culpa é do Cruz, a culpa é do treinador, a culpa disso, a culpa daquilo. O Ganley sabia o que ele estava fazendo. Ele é maior de idade, galera. Ele pegou, saiu aqui do Brasil, foi lá para os Estados Unidos, certo? Ele paga as contas dele, então, tipo, ele já é maior de idade, ele sabe o que ele estava fazendo. Só que aconteceu o quê? Nessa que o Cruz liberou ele acabou tendo uma compulsão alimentar. Só que a moto passando, muitas das vezes as pessoas querem ficar jogando, a culpa é disso, a culpa é disso, daquilo e tal. Muitas das vezes ele poderia ter feito o que? Ah lá, comeu algumas coisas, chegava e perguntava pro treinador, o que você tá achando do shape? Eu tô comendo muito, etc e tal, tô tendo uma compulsão. Se você chega e troca ideia com a pessoa sabe o que ela vai poder fazer para te ajudar, para te orientar. Mas se você faz aquilo ali sozinho, você tá vendo que é uma parada que não é normal, que nem ele falou no vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Ele pegava, dormia, acordava, comia, dormia, acordava, comia e ficou nesse ciclo até ganhar 20 quilos em 2 dias. Que aconteceu o quê? Agora passando mais uma semana aí, que eu acho que eles voltaram do campeonato e tal, ele voltou para a dieta normal, o peso voltou a baixar, só que zoou a imunidade dele. Nisso que zoou a imunidade dele, aconteceu de ele pegar, ficar doente e parar, ter que ir pro hospital, se internar. Então, galera, a gente tem que ter muita consciência do que a gente fala, de querer apontar culpado. Hoje em dia, com essa parada de internet, o pessoal se acha Deus, se acha o cara da razão. Não, se eu fosse coach, eu ia fazer diferente. Não, porque o cara faz 5.000 passadas, que treino que é esse? E eu não passaria esse treino. Galera, só que nem eles falaram. O cara finalizou, o cara tava tão bem com o shape dele que os caras já estavam pensando em subir lá no próprio campeonato. Então que a estratégia funcionou, galera. A estratégia funcionou, certo? A estratégia não chegou a dar errado, ela funcionou. Então, não foi por falta de resultado em si, porque resultado ele teve, independente das pessoas falando, tá muito extremo, tá isso, que aquilo, ele teve resultado. Só que por um descuido dele, ele teve a compulsão, ele pegou lá, ganhou 20 quilos em 2 dias, passou uma semana, ele pegou, ficou doente. E aí, você vai fazer o que agora? Agora eu vou estar deixando para vocês aqui o trecho dele falando que pegou em
ganhou esses 20 quilos. E também o trecho aqui que eu vi no canal do Jason, certo? Ele explicando no Close do Ganley, explicando no Close Friends, certo? O que aconteceu, etc e tal. Então olha aí, ó. Tipo, um torrão de... meio que uma barrinha assim de arroz com açúcar, que tem cinnamon toast, tem um monte de coisa. Eu comprei assim, 10, 12 caixas de barrinha. E eu falei assim, vou levar também pro Brasil pra comer pós-competição, tá ligado? 10, 12 barrinhas não, caixas. Isso. E aí, levei tudo, comprei meu carb up, deixei tudo ali em cima da estante. Isso era na quarta. Eu já fui dormir na quarta olhando pra aquilo. Aí quinta, mesma coisa. Sexta, até que chegou o sábado, o grande dia, que foi assim, foi tenso. Primeiro começou com eu fazendo tudo certinho, carb up, finalizamos ok. Eu subi, falei assim, vou agora provar umas paradas. Só que você começa a comer, mano. E assim, como a minha cabeça tinha feito uma missão concluída, eu meio que apaguei tudo, meu irmão. E a ideia era eu sair de noite pra comer com cruz. Então eu falei, eu só vou dar uma beliscadinha aqui, porque daqui a umas 3 horas eu vou comer. Só que eu comecei a comer e fui comendo desesperadamente. Assim, muita coisa, e até aí ok. Até aí não tinha sido o grande B.O. Fomos pro Cheesecake Factory, também, mano, amassei lá com hambúrguer, cheesecake, tudo. Só que o meu problema era a volta, mano, porque pra quem é ex-gordinho, pra quem tem alma de gordinho, sabe o que eu tô falando. O meu prazer é levar comida pra cama, me tocar e ficar lá, mano, comendo, dormindo, acordando, comendo, dormindo. E eu fiquei nesse ciclo o sábado e o domingo inteiro, sábado de madrugada e o domingo inteiro. E eu acabei comendo 9 barrinhas. 9 caixas? 9 caixas de barrinha. Se tiver 5 barrinhas cada caixa, que é pouco, ele comeu pelo menos 50 barrinhas. 50 barrinhas, cada barrinha aí tinha umas 300, 400 calorias. Tinha umas grandes, por exemplo, tinha a caixinha com 6, tá grande. Tinha uma que tinha, 10, que era uma mais tranquila assim. Aí comi 3 caixas de cookie, comi 2 negócios de biscoito de arroz com maple. Aí, uma caixa de pasta de amendoim, uma e meia, 2 assim. Mano, foi muita coisa. Tava na foto que você comeu? Não, sobrou um pouquinho. Meu, quando eu vi, eu achei que ele tava trazendo coisa pro Brasil pra comer aqui, entendeu? Que era muita comida, era muita comida. E aí, assim, quando eu fui viajar, na ida, eu já tava sem carro e eu retive bastante, só do voo, sacou? Só que quando eu tava sem carro, no dia seguinte, eu acordei bem, já acordei normal, assim, já foi melhorando o físico. E aí eu comi isso tudo, tava muito desidratado, porque a gente realmente simulou uma finalização com carb up, diferente do Arnold, que a gente não fez um carb up, só desidratou e ficou flat, fez uma refeição livre. Eu cheguei aqui no Brasil, mano, o peso mais baixo do carb up foi 83 quilos. Cheguei por volta de, sem estar em jejum, 103, foi tipo 20 quilos. Você sentiu mal-estar em algum momento? Não, olha só. Então, aí, chegamos no Brasil. Aí, o grande problema, as pessoas acham que é você ficar com shape ruim. Cara, esse foi o menor dos problemas. Eu tive, assim, pra você ter uma ideia, eu tava pedindo pra minha mãe botar o meu tênis porque eu não conseguia. Eu não conseguia respirar direito. A gente fez um cardio no aeroporto, eu e o Cruz, que tipo assim, o Cruz ele faz um cardio bem mais devagar, porque ele é bem mais pesado que eu. Cara, ele tava fazendo normal e eu ainda nem tinha voado isso. Quando eu cheguei aqui no Brasil, mano, foi o primeiro tempo que a gente fez foi perna, eu não conseguia estender pra fazer o leg press, sacou? Tava assim, e como é muita água, muito sódio, é um pump que chega a doer também, tá ligado? Quando a gente foi treinar braço, eu não conseguia fazer a extensão completa e a flexão completa do bíceps. E era tanto pump que só vinha até aqui, eu tava fazendo rosca assim, ó. E não conseguia mais. E demorou muito pra começar a cair o peso, então assim, depois de chegar no Brasil, eu ainda fiquei 3, 4 dias com peso estável, tipo, e não descia, e eu falando assim, mestre, tipo, não tem culpa, mano, tá ligado? Porque, só que aí, graças a Deus, comecei a suar, eu, pra você ter uma ideia, até sauna, tava fazendo, não tava suando. Fazia sauna e não suava. Eles fizeram um dia sem sal, sem carne, absoluto, vários treinos. O corpo entra em colapso. Na realidade, o menor dano é o estético, né? É a saúde. O pior é a saúde, que é a parte mais preocupante que a gente tem com o pessoal. Então, rebote, a pressão. Ainda mais quando você vai voar. Então, come muito, depois só o fato de você voar já sobe a pressão. Já aumenta a retenção de líquido. Imagina 20 quilos mais pesado da noite pro dia. Mas também não vou julgar, porque todo atleta tenho certeza que não pós-competição já teve uma crise de compulsão alimentar. Quanto mais restrita é a sua dieta, depois, se você não tem controle disso da volta, maior vem o rebote. Eu engordei 20 quilos na minha competição, mas não foi em 2 dias, tá? Foi em 10, então, tipo... Mas eu... Pois você também, né? Você já teve episódio. Não, já, 20 quilos também já. Eu acho que é normal, né? Quando você tem uma restrição muito grande, você entra numa compulsão que você não tá. E isso fica até de exemplo pra vocês aí que vão estar iniciando no esporte, que vocês têm um autocontrole, que isso não faz nada bem pra saúde, entendeu? Foi uma grande falha minha não ter colocado o limite no Gunny lá. Só que agora é abraçar a causa e tamo junto, né, cara? Tamo junto na hora boa e tamo junto na hora ruim. No canal que eu vou explicar, mano, em 10 minutos, mas basicamente tava sentindo muita dor no peito, respiração tava ofegante, tava com febre, então eu decidi vir aqui pro hospital. Eu achei que isso poderia ser um pouco de overtraining, enfim, mas vim pro hospital e assim, Deus sabe muito das coisas, porque minha mãe veio aqui para São Paulo para me ajudar nessa reta final de preparação. E eu sou um cara, só que assim, embolia pulmonar é uma parada muito séria. É um tratamento de mais de 6 meses, você tem que tomar anticoagulante. Qualquer cortezinho você tem que ficar ligado. Não é uma parada simples, meu avô já teve. Foi bem punk, assim. E essa hora juntou as emoções de, tipo, de eu saber que eu não ia competir, com possivelmente estar com uma embolia, que era o mais provável. Ele deu 3 opções, ou rabdomiólise, ou embolia, ou pneumonia, ou só uma inflamaçãozinha, assim, tipo uma gripe. Mas que a maior chance era embolia. E aí, juntou tudo, mano, desabei, chorei pra caralho aqui, porque foda, né, rapaziada? Vocês que estão aqui desde o começo, vocês viram tudo que eu passei. Agora em reta final,